na palavra de Deus, que está no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Deus me tem tocado sempre para trazer mensagens simples, diretas e objetivas, e sempre de acordo com as necessidades da igreja, ou como ou conforme o andamento da igreja no mundo. Quem está esperando Jesus deve estar atento ao comportamento da igreja. Obrigado. Deve estar atento aos fatos e aos acontecimentos relacionados a isso. É uma palavra bem simples, mas de muito boa aplicação pessoal para as nossas vidas. Encontramos aqui o apóstolo São Paulo dizendo: sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. É uma responsabilidade muito grande um pastor, alguém chegar diante de uma igreja e dizer: gente, sejam meus imitadores. Mas Paulo tinha condição para isso, porque ele tinha experiências para transmitir, ele tinha vida com Deus, e o interessante, foi o último dos apóstolos a ser chamado. Ele mesmo fala que Jesus, depois da sua ressurreição, apareceu a vários irmãos, primeiro às irmãs, apareceu a Pedro, de uma ocasião só a 500 pessoas, e ele disse: e por último, apareceu a mim, e ainda fala, o último dos apóstolos. Sabemos que a palavra apóstolo significa enviado, alguém que tem uma missão especial. Mas, biblicamente falando, Paulo é o último dos apóstolos. Não tenho nada contra quem se denomina apóstolo ou que alguém recebe esse título. Mas eu fico com o que a palavra de Deus diz. Amém? Eu não aceitaria jamais esse título. Mas não é isso que eu quero falar. Paulo aqui, ele começa dizendo aqui sobre a liberdade e o amor cristão. Se nós formos acompanhar a vida de Paulo, ele foi alguém que sempre se preocupou com o bem-estar do seu irmão, do seu próximo, do seu companheiro de ministério, e até com os incrédulos, até com os ignorantes das coisas de Deus, porque ele mesmo disse que ele não comeria carne se isso fosse escandalizar um irmão. Se nós começarmos a ler a partir do versículo 22 do capítulo 10, nós vamos ver coisas interessantes. Ele fala sobre o fato de julgar, pelo fato de ser julgado pelo comer, pelo beber, ou por qualquer outra coisa que nos venha colocar em situações constrangedoras diante do nosso próximo. Ele fala aqui que se ele comer carne, escandalizar um irmão, ele não vai comer carne. Então, ele tem muitos exemplos para nos dar. Ele era um homem de oração. E ele diz: seres meus imitadores. E quantas vezes nós vemos Paulo dizendo que é para orar e orar sem cessar. E tudo isso ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. Ele foi educado, foi criado aos pés de Gamaliel. É errado dizer que Paulo estudou com Gamaliel. Ele não estudou, ele foi criado aos pés. E todo o conhecimento que ele obteve, ele considerou como esterco por causa da excelência da revelação que o Senhor Jesus lhe deu da sua palavra. Quando se fala de esterco, se pensa logo numa coisa que tem mau cheiro. Não, gente. O esterco é o que dá vida, o que dá força para a planta. Então ele se beneficiou de tudo aquilo ali. E ele aqui diz: sedes meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Aí eu tive pensando, por que não imitar Jesus? Por que não tentar ser igual a Jesus? Por que não tentar copiar o seu modo de agir, o seu modo de falar, a sua vida íntima com Deus, porque ele tinha os seus momentos de oração. Quantas vezes ele subia para o monte para estar num lugar à parte para poder orar? E olha que ele é o Filho de Deus, era poderoso, mas ele nunca rejeitou a oração. Que tal se nós imitássemos isso? Toda sexta-feira é reunião de
oração, esse número de pessoas aqui, todo mundo clamando a Deus e buscando a Deus. Que tal se nós imitássemos isso? E por falar em imitar, nós nos lembramos de uma palavra, de um versículo que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga. Dentro dessa palavra imitar a Jesus, imitar a Cristo, eu quero falar de duas coisas, de dois costumes, de dois hábitos, de duas boas maneiras que Jesus tinha e nós hoje não estamos praticando, não estamos imitando. Tem muita gente buscando poder, buscando sabedoria, e falando, profetizando, pregando, mas tem duas coisas que estão deixando de fazer. E são duas coisas gravíssimas. Dois exemplos importantíssimos que o Senhor Jesus deixou para que nós pudéssemos seguir. E muitas das vezes nós não estamos seguindo. O primeiro está aqui em Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu aonde que ele entrou? Na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando o abriu, achou o lugar em que estava escrito: conhecemos o texto. Pastor, mas o que isso tem a ver com imitar Jesus? Eu falei uma certa vez que a Bíblia é composta por livros, os livros têm seus capítulos, os capítulos versículos. Dentro de um versículo tem uma palavrinha-chave. Dentro de um capítulo tem um versículo-chave. E dentro de um livro da Bíblia tem um capítulo-chave. E eu encontrei esta palavra, volta por favor no versículo anterior. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga. Jesus tinha costume de frequentar a sinagoga. E quantos hoje estão perdendo o costume de frequentar a igreja? Quantos hoje não estão imitando essa atitude de Jesus? E tem muitas coisas graves por trás deste fato das pessoas não imitarem o fato de Jesus estar sempre na sinagoga. João relata pelo menos 4 ou 5 ocasiões em que Jesus esteve no templo, além de Mateus e além do testemunho do próprio Jesus que nós vamos ver aqui. Jesus como Filho de Deus, Jesus como Salvador da humanidade, Jesus como a palavra, o Verbo encarnado. E aqui eu quero fazer uma ressalva, porque certa vez eu ouvi alguém dizendo que Jesus estudou na Universidade Judaica, fez faculdade teológica com os judeus. Isso não é verdade. Por quê? Ele era a própria palavra. Ele frequentou quando era criança, ouviu, mas com 12 anos ele já estava lá ensinando os sacerdotes. Eu não estou questionando a teologia, estou questionando o desmerecimento de Jesus como a palavra de Deus. E se nós formos acompanhar em João, nós vamos ver o que Jesus fazia quando ele ia na sinagoga. Vamos ver João capítulo 2, versículo 13. Esse eu queria que alguém lesse. João capítulo 2, versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. O 14. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Pode ler, vai. E, tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. À frente. E disse aos que vendiam pombos:
Tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo de tua casa me devorará. Tá bom. O que os irmãos enxergam dentro desse versículo? Esse último versículo diz: o zelo. A palavra-chave deste versículo é o zelo. Nós, além de perdermos o costume de estarmos na casa do Senhor, estamos perdendo o zelo pela casa de Deus. Aqui não acontece mais, graças a Deus, mas na Max Strasse eu tive muita luta com isso. Quando eu e minha esposa íamos limpar a igreja, a quantidade de chiclete que a gente encontrava colado nos bancos, nas cadeiras, e o que é pior, aquelas cadeiras lá não eram as nossas, eram as cadeiras do pastor Pires. Quantas vezes ele me chamou para reclamar disso aí? A igreja perdeu o costume de estar na casa de Deus, e quando vem, muitos não têm zelo, não têm respeito. Estudamos hoje sobre este fato na lição da escola dominical. Eu me lembrei de um versículo que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Guarda o teu pé. Isso quer dizer, não ande aqui dentro como você anda lá fora. Não se comporte aqui como você se comporta lá fora. Jesus tinha o costume de ir à casa de Deus, teve o zelo pela casa de Deus, que ele purificou. E ele também ia à casa de Deus para fazer uma coisa. Mas na festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Ele ensinava como é que ele estudou com eles. Ele ia ensinar no templo, ali ele ensinava os sacerdotes e o povo a todos que iam. Então era costume de Jesus estar na casa do Senhor. Vamos ler ainda capítulo 10, versículo 22 e 23. Não vamos entender onde que eu quero chegar. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Era mais uma prova de que ele foi várias vezes ao templo. Era seu costume de estar ali. Ele fala sobre isso quando ele foi preso lá no jardim do Getsêmani. Está em Mateus, Marcos e Lucas. Podemos ler Mateus 26, 55. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando onde? No templo. E não me prendeste. Ainda Marcos 14, 48 e 49. É a mesma coisa que Jesus fala. Marcos 14, 48 e 49. Respondendo Jesus disse: saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendeste. Mas isso é para que as escrituras se cumpram. E por fim, vamos ler Lucas 22, 52 e 53. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele: saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, quando em Lucas diz que, como de costume, Jesus foi ao templo, nós vemos o testemunho dos apóstolos e o próprio testemunho de Jesus. E é aí que entra uma palavra muito forte. Muitos estão abandonando a casa de Deus, alguns como sempre faziam antes. O culto é domingo, às 11h30, a escola dominical às 10 horas, marca um churrasquinho do domingo nessa hora, vão para o campo jogar bola. Isso aí sempre teve, sempre vai ter esse tipo de pessoa. Mas surgiu uma coisa muito mais grave.
Interpretaram, agora eu entro na segunda coisa que Jesus nos ensina, interpretaram em cima de uma palavra que o apóstolo São Paulo fala, que vós sois o templo do Espírito Santo. Aí o povo está batendo, alguns estão batendo no peito e dizendo, eu sou igreja, como foi dito aqui hoje, não preciso do pastor, não preciso ir na igreja, não preciso ir no culto, a igreja sou eu, você vai de igreja de 4 paredes. Jesus tinha o costume de ir e ficar dentro dessas 4 paredes. E Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós vamos imitar Paulo, mas eu prefiro imitar mais ao Senhor Jesus. E dentro desse conceito de que eu sou igreja, não preciso me reunir, tem muitos pastores, tem muitos obreiros, tem muitos irmãos que às vezes não era nada na igreja, em pé de chinelo, sentadinho atrás. Desculpe a expressão, ele não pertencia ao ministério. Ah, não, eu estou revoltado, não aceito o jeito desse pastor pregar, o sistema dessa igreja, a gente não pode dançar, como foi dito aqui hoje, a gente não pode pular, a gente não pode... Aqui você pode, irmão, mas se for no espírito, se for na carne, fica quietinho. Aí a pessoa sai, bom, eu sou contra a igreja, então não vou montar igreja. Sabe o que ele faz? Vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o Telegram, vai para as redes sociais e abre um trabalho online. Eu tenho que falar isso, porque é o que está acontecendo e está tirando muita gente da casa de Deus. Isso começou há muitos anos atrás com uma rádio muito famosa no Brasil. Eu falo o nome, Rádio Melodia. O senhor Francisco Silva criou igreja em casa, culto em casa. O que os irmãos faziam? Ninguém mais ia para o culto. E hoje está cheio de pastores na internet pregando contra a igreja, pregando contra pastores, pregando contra o fato de você vir à casa de Deus e se esquecendo que isso era costume de Jesus. E nós não imitamos isso. Temos que imitar o costume de Jesus. Todos os dias eu estive lá. E nós aqui, 1, 2, 3 vezes por semana, e tem gente que ainda acha muito. Se vem na sexta, não vem no domingo, porque eu já fiz a minha parte, eu já congreguei. Gente, vamos amar a casa de Deus, vamos amar a nossa comunhão, vamos amar os cultos. Tem 2 motivos pelos quais o crente vem à casa de Deus. Quem sabe me dizer quais são esses 2 motivos? Eu já falei esses 2 motivos várias vezes aqui. É um salmista que fala. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha o primeiro ensinamento que esse salmista nos dá. Quantas vezes a gente ajoelha e pede para Deus e cruza o braço e fica esperando Deus dar, hein? Eu estou desempregado, Senhor, abre as portas de um trabalho para mim, aí durma até meio-dia, não sai nas portas da cima para bater. Se eu não bater, a porta não vai abrir. O salmista diz, eu pedi e buscarei. Então tudo que você pedir para Deus, você busque. Ah, Senhor, me dá mais santidade. Então busque ser santo. Me dá mais sabedoria. Vai ler a palavra de Deus. Me dá mais paciência. Aí vai vir luta, vai vir tribulação. Mas você vai ter que buscar, porque você pediu. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei. Sabe o que ele pediu? Não pediu carro, não pediu trabalho, não pediu dinheiro, não pediu prosperidade, não pediu nada. Pediu só 2 coisinhas. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Jesus nem era nascido, ele já estava imitando Jesus. Todo dia estive convosco no templo ensinando e vocês não me prenderam. Todos os dias, era meu costume. Morar para fazer 2 coisas. A primeira, quem sabe? Quem lembra deste versículo pode falar? Contemplar a formosura do Senhor. O que é contemplar a formosura de Deus? Adorar, glorificar, exaltar, bendizer. Você vem aqui para agradecer, para falar, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, muito obrigado. Você vem para adorar. E a segunda, sabe qual é? Nós fizemos hoje aqui de manhã na escola, estamos fazendo agora aqui no culto. Aprender no seu tempo.
Aprender onde? No seu templo, não na minha reunião lá fora, não lá na praça, não na casa do fulano, do ciclano, no templo. E aí vem esses dizer que eu sou igreja, não preciso estar unido. Sabe qual outra coisa que nós temos que imitar de Jesus? Jesus sabia perfeitamente a diferença entre templo, igreja, quatro paredes, e templo, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Para que você seja igreja, você não pode estar sozinho. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, tem que estar reunido. 2 ou 3, um só. Olha o que Jesus fez. Volta na passagem, por favor, de João 2, agora vamos ver o versículo 18 e o 22. Responderam, pois, os judeus que disseram, que sinal nos mostra para fazer isso? É a purificação do templo. Derrubou a mesa, nós entendemos essa palavra. Passa para o próximo versículo. Jesus respondeu e disse, derribai o quê? Derribai o quê? E em 3 dias o levantarei. Passa para o próximo. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. Volta no versículo anterior. Mas ele falava de quê? Do templo do... E onde que ele estava ali? Aonde que ele estava quando ele disse aquilo ali? Alguém sabe? No templo, na sinagoga. Ele acabou de purificar o templo, 4 paredes. Mas com que autoridade você faz isso? Eu imagino ele fazendo assim, ó. Ele não fez assim, derrubar este templo, essas 4 paredes, não. Imagino que ele tenha feito assim, ó. Derrubar esse templo. Aqui nós vemos claramente a diferença entre templo, igreja, 4 paredes, local de união e o fato do seu corpo ser o templo do Espírito Santo. O corpo de Jesus também era o templo do seu corpo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, ele mais ainda, ele era o próprio Espírito Santo, ele era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E sabia a diferença entre templo, 4 paredes, e templo corpo. E é isso que muitos não estão prestando atenção. Não, que eu sou igreja, que a igreja primitiva não tinha local, isso é mentira. Eu vou provar que eles tinham local para congregar. Se reunia nas catacumbas, nas cavernas, nas montanhas, nas casas dos irmãos, no meio do mato. Mas sabe por quê? Tinha perseguição, gente. O que o rei Herodes fez? Levantou uma grande perseguição, matou Tiago, a espada. Paulo foi lá e pediu carta dos sacerdotes para perseguir a igreja. Quem era doido de estar reunido aqui? Assembleia de Deus. Paulo entrava aqui, detonava todo mundo, levava preso. Então, por causa da perseguição, o povo se reunia em qualquer lugar. Mas a igreja primitiva se reunia em um local. Tem um texto que nós lemos sempre, que fala da Santa Ceia do Senhor. O versículo que nós lemos está nesse mesmo texto. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro eu vou começar de trás para frente. Versículo 33. 1 Coríntios 11, 33. E 34. Mas quando, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Para comer o quê? O pão, a ceia. Então o povo se reunia para participar da Santa Ceia. Olha o erro desses que dizem que não precisa congregar. Olha o 34. Mas se alguém tiver fome, coma onde? Então eles não estavam em casa. Eles estavam onde? Na praça? Na rua? Na montanha? Na caverna?
Ah, o diácono Ivanô tem um quintal grande, vamos nos reunir para fazer a Santa Ceia lá. Eles estavam ali, eles estavam transmitindo Santa Ceia online. Gente, a igreja já pode funcionar. Eu creio que até batismo online está sendo feito, fica mais na beira do rio, o pastor nos celular melhor vai. Mergulha aí, eu te batizo. Não, ele tem que estar presente, pegar a pessoa, recitar a palavra, fazer a pessoa fazer a confissão de fé e o batizar. Aí Paulo fala assim, quem tiver fome, come em casa. Eu pergunto, aonde que eles estavam? Você sabe? Você já respondeu, você precisa responder, você respondeu certo. Aonde que eles estavam? Reunidos aonde? Vamos ler o versículo 1, o versículo 2, para vamos entender isso. Vamos ler o versículo 2 e 3. Aliás, 1 e 2 não, 2 e 3. 1 Coríntios 11, 2 e 3. Alguém pode ler? Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Agora, 33 e 34a. Versículo 33, alguém pode ler? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. E só a parte A do 34. Só o quê? Só a parte A do 34. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Isso. Vamos ler o versículo 17 e 18. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais à igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Aonde que eles se ajuntavam? Na igreja. Na igreja. A preposição, não sei se assim pode chamar, de local, é na igreja, e não como igreja. Presta bem atenção. É diferente nós nos reunimos na igreja ou nos reunimos como igreja. Como igreja, podemos nos reunir em qualquer lugar, na casa da irmã Otília, ali na rua. Poxa, vamos lá, tá um solzinho gostoso, todo mundo leva os instrumentos, vamos fazer um culto. Ah, vamos nos reunir na praça, lá na Alexandra Praça. Então é diferente você se reunir como igreja, porque a praça não é a igreja. A igreja é o templo, a igreja física. Então eles estavam reunidos na igreja. Então não existe essa de dizer que não, eles se reuniam, não, nós somos crentes, ó, Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, então vamos ser crentes em casa, vamos ser crentes pela internet. Achei isso aí hoje. E o povo está esquecendo de imitar essas duas coisas de Jesus. Não adianta ser pregador famoso, não adianta ser conhecedor da palavra, não adianta ser um cantor, um instrumentista muito fera, um cantor que vende milhões de discos aí, mas procura ir na casa de Deus, principalmente na reunião de oração e no culto de doutrina, ou escola dominical. Quantos estão esquecendo a escola dominical? Jesus continua vindo ao templo para ensinar, irmãos. Ele não parou, não. Jesus continua vindo aqui para nos ensinar. Porque eu creio que quando um pastor, um obreiro, um irmão, um diácono, quem quer que seja, fazer uso da palavra de Deus para exortar, edificar ou consolar a igreja, ele teve revelação do Senhor Jesus para isso. Ele não vai vir aqui de qualquer jeito falar qualquer abobrinha, tudo bem, ou substituir a pregação da palavra por um teatro, né, tio? Como foi dito aí, por uma equipe de dança. Ah, vamos trazer um conjunto aqui, é assim, 3 horas de louvor e 5 minutinhos, vamos só ler a palavra. E tem igrejas fazendo isso. Eu conheço igrejas aí que leram a Bíblia todinha. Cada culto começaram no Gênesis. Do princípio criou os céus e a terra, aí botava 3 irmãos lá na frente, cada um lia um capítulo. E aí, ler a Bíblia todinha.
mas saíram de lá cego, nu, sem entender nada. Por quê? Porque não teve explanação, não teve ensinamento. E Jesus, todos os dias, ia ao templo, como de costume, para ensinar. Ele continua vindo ensinar. Eles se ajuntavam na igreja. O período, como dissemos, que eles se reuniram fora da igreja, foi por causa da perseguição. Nós encontramos Paulo falando para Timóteo, de igreja em igreja, confirmar os presbíteros. O que Jesus fala? As cartas 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse. Carta ao anjo da igreja que está em Esmina, que está em Éfeso, que está na praça de Esmina, que está no campo de futebol de Éfeso, está no estádio. Não, gente. A igreja tem um lugar. E é tão sério isso, as pessoas dizerem que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Não habita mesmo, não. Eu já falei isso, o culto vai terminar, vai todo mundo para cá, né? Se Deus habitasse aqui, habitar significa morar. Nós vamos embora, vamos deixar ele sozinho aqui, coitado. Leia o capítulo 6 e o capítulo 7 de 2 Crônicas. Quando Salomão faz a dedicação do templo. Mas anota para ler 2 Crônicas, capítulo 6 e capítulo 7. Vocês vão encontrar uma coisa interessante ali. Salomão fala ali o que esse povo fala. Eu anotei essa referência aqui. Vocês vão ler 2 Crônicas 6 e 7. Mas eu gostaria que alguém lesse o versículo 18 do capítulo 6. Capítulo 6 de 2 Crônicas, versículo 18. Olha o que Salomão fala na sua oração. Alguém pode ler? Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Deus não habita aqui, não. Deus não habita. Ele se faz presente, ele manifesta a sua glória. Sabe por que Deus mandou construir o tabernáculo, mandou construir o templo, a casa? Para que nela fizesse habitar o seu nome. E ali no capítulo 6 e 7 de 2 Crônicas, vocês vão encontrar que ali era um lugar de oração, como disse Jesus, como purificou o templo. Salomão disse, quando alguém pecar, vem nesta casa, confessa o seu pecado, e lá do céu o Senhor ouve e perdoa. Lá da tua habitação, a habitação dele não é aqui, mas aqui habita uma coisa. Vamos ler? Alguém... Você não, tá? Alguém lê aí no capítulo 7, versículo 12. 7, 12, depois o 15. Alguém pode ler? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Este lugar qual? O templo. Ele edificou. Pode ler o versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. De qual lugar? Do templo, da casa. Leia o versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O que é que vai estar perpetuamente naquela casa? E em outras passagens, Deus fala que mandou construir essa casa para que nela habitasse o seu nome e ele manifestar a sua glória, manifestar a sua presença. Se os irmãos continuarem lendo, segundo Crônicas, os irmãos vão ver quando Salomão dedicou a casa, a glória de Deus invadiu com tanto poder a casa de Deus que o sacerdote nem conseguia ministrar, irmãos. Tanto poder, veio uma nuvem, veio a glória de Deus e se manifestou de tal forma que eles não podiam ministrar. E olha que ali só habita o nome de Deus, mas ele se faz presente. Deus não habita, Deus não mora, mas ele se faz presente, manifesta o seu poder e a sua presença. E se os irmãos continuarem lendo esse texto que fala da dedicação, os irmãos vão encontrar uma coisa interessante. Todo mundo que estava lá dentro, a glória se manifestou e eles viram e sentiram.
mas quem estava lá fora não. O que você aprende com isso? Quer ver a glória de Deus se manifestar? Entra na casa dele, entra no seu santuário. Aleluia. Tem um salmo que o salmista fala: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então não tem como servir a Deus longe da sua casa, porque senão Deus não teria mandado construir um tabernáculo. E olha que aqui, esse lugar está fixo. Hoje estamos aqui, terça-feira, se vier estar aqui, sexta, sábado, todo dia esse local está aqui. O tabernáculo não, a nuvem se movia. Sabe o que os levitas tinham que fazer? Desmontar tudo e transportar. A nuvem está aqui, Pancova, Alê 86. Ela se mudou para Pancova, Alê 72, suponha que seja aquele restaurante ali. A nuvem se moveu daqui para ali, puxa, não, daqui para ali, o que desmontar e montar lá. Então, se a casa de Deus, um local de reunião, não fosse instituído por Deus, e se não fosse necessário, Jesus não teria dito que a casa dele seria a casa de oração. Então, ser imitador de Cristo é estar na casa do Senhor todos os dias. Ah, mas segunda-feira não tem culto, você não vem, mas se terça-feira tem, você vem. Ah, quarta e quinta não tem, mas sexta-feira tem oração, pode vir. Domingo, então é que você deve vir mesmo. Porque foi tomado hoje nos nossos dias o domingo como o dia do Senhor. Então hoje não te pertence. Eu sou apaixonado por um fato interessante. Jesus não doutrinou isso, mas lendo a gente aprende. Lendo a gente aprende. Quando Jesus ressuscitou, Maria foi no sepulcro. Quando ela viu, a pedra já estava removida. Aí ela viu aqueles dois anjos, ela saiu dali. Aí Jesus aparece para ela, ela pensa que é o jardineiro. Senhor, onde você pôs? Me fala, que eu vou buscar ele. Coitadinha dela, né? Aí Jesus olha para ela e fala assim, ó, Maria, o olho referente, ela reconheceu, mestre, Raboni, quando foi abraçar ele, sabe o que ele disse para ela? Não me toque, eu ainda não subi para meu Pai. Eram as primeiras horas da manhã, as primeiras horas do dia. Então, eu aprendo com isso. Jesus não mandou fazer isso, né? Eu tive lição pessoal para a minha vida, aplicação pessoal para a minha vida. Primeira coisa que eu devo fazer quando eu acordo de manhã, nas primeiras horas do dia, antes de tocar qualquer coisa, antes de falar com qualquer pessoa, eu vou subir para Deus. Não me toque, eu ainda não subi para meu Pai. Quer dizer, o primeiro a ter contato comigo tem que ser meu Pai. E por que nós deixamos Deus em segundo plano? Deixamos a casa de Deus em segundo plano e nos apoiamos em falsos mestres, falsos ensinadores, pessoas que criaram divisão, estão aí na internet. Eu não tenho nada contra pregador itinerante. Me entenda quem estiver assistindo este vídeo em nome do Senhor Jesus. Não tenho nada contra, mas eu acho que um pastor tem que ter rebanho. Um pastor tem que ter um redil. O pastor tem que ter ovelhas para ele cuidar. Porque se eu vou cuidar das ovelhas dos outros, eu não sou pastor, eu sou empregado daquele ali. Aí vem e ensina essas barbaridades, essas heresias. Eu aconselho a imitar Jesus. Ele, como filho de Deus, todos os dias estava no templo e sabia a diferença entre templo, parede e templo, corpo. Então, que nós possamos valorizar a casa de Deus, porque é aqui que nós viemos para adorar a Deus e para aprender no seu tempo. E o aprendizado dói, tá, irmão? O aprendizado dói, o aprendizado machuca. Mas se você sentiu dor, é sinal de que você está vivo. Porque no morto você pode arrancar o braço e tudo. Quem está vivo, um alfinetinho faz ele gritar. Então não caia nessa aí de pregador de internet, igreja pela internet, não.
Porque Jesus nos ensinou, Jesus nos deu o exemplo. E ele, quando lavou os pés dos discípulos, ele disse que em tudo deu exemplo. Então vamos seguir o exemplo de Jesus. Não abandonar a sua casa. E saber que nós somos templo do Espírito Santo. Mas para sermos igrejas, temos que estar reunidos no local que Deus determinou para fazer ali habitar o seu nome. Que Deus quiser.